tudo bem? Eu sou a professora Malu Ramos. No episódio de hoje vamos falar sobre inteligência artificial e educação. Vamos adentrar no universo da inteligência artificial e refletir sobre o uso desta tecnologia na educação. E nos perguntamos: quais são as possibilidades que a inteligência artificial oferece para estudantes e professores, em particular na rede pública de ensino? Para nos auxiliar nessa reflexão, minha parceira TT Ribeiro conversou com Murilo Folha de Jesus, que é servidor da Gerência de Inovação e Tecnologia da Secretaria Municipal de Educação. É professor e coordenador na Escola de Futuro de Goiás. Tem ampla experiência nos campos de tecnologias de informação e comunicação e no desenvolvimento de jogos para pesquisa e educação. Murilo tem formação em redes de computadores e licenciatura em computação pela Universidade Estadual de Goiás. É pós-graduado em inovação em mídias interativas e tem pós-graduação em arte e educação intermediática digital, ambas pela Universidade Federal de Goiás. Acompanhe comigo a entrevista. Seja bem-vinda, TT. Seja bem-vindo, Murilo. É um prazer ter você aqui conosco. Oi, Malu. Oi, professor Murilo. Que bom que o senhor aceitou aqui o nosso convite para bater esse papo. Bom, vamos falar do assunto do momento? Inteligência artificial. Embora não seja uma tecnologia muito recente, está na tendência aí, né, por causa do lançamento de algumas IAs, né? Mas calma, a gente vai chegar lá. Vamos começar do básico, né, professor Murilo? Explica pra gente o que é uma inteligência artificial e como ela se apresenta no cotidiano das pessoas atualmente. Olá, muito obrigado pelo convite. É um prazer dialogar sobre um tema tão emergente e impactante. Eu agradeço pela oportunidade de poder discutir a respeito da inteligência artificial e suas implicações na sociedade, sobretudo em relação à nossa educação. A inteligência artificial ela refere-se à capacidade dos sistemas computacionais de realizar tarefas que normalmente exigiriam uma interferência da inteligência humana. Parece algo recente ou do futuro, mas os estudos relacionados às máquinas com potencial de simular o comportamento inteligente remetem aos anos 50 e já era possível experimentar algumas implementações em games e em programas computacionais. Então, basicamente, as inteligências artificiais que conhecemos são softwares que imitam a capacidade humana através de algoritmos e processamento de dados. Dentro desse contexto, é possível identificar o raciocínio, que é a capacidade de usar o conhecimento para tomar decisões, a identificação de padrões e a possibilidade de adaptação. Há também uma das principais características, que é a capacidade de aprendizagem autônoma, né? A capacidade de aprender sem a intervenção humana. Então, assim, só para ficar mais claro esta última característica, né, um software convencional, por exemplo, ele precisa e depende totalmente de uma interferência humana. É preciso que um programador ensine o computador a trabalhar em todos os sentidos. Já a inteligência artificial é um software que possui um elemento adicional que possibilita a aprendizagem de uma forma mais autônoma à medida que ela vai sendo utilizada. É importante deixar claro também que nós, humanos, ainda estamos no controle, somos nós que criamos, ensinamos e decidimos o que ela aprenderá e como ela vai agir. Olha, existem falas entusiasmadas sobre a inteligência artificial como se fosse a chegada dos novos tempos, né? Também não faltam críticas também em relação a isso, tipo, a gente não está preparado para lidar com esse tipo de linguagem, enfim, de tecnologia, ou seja, para muitos,
tem muitas possibilidades, para outros é uma ameaça. Agora, né, quais são realmente as possibilidades que a inteligência artificial traz para nós da educação? E quais seriam os principais desafios na sua visão? Na educação, estamos vivenciando uma emocionante onda de transformações impulsionadas pela inteligência artificial, principalmente pelo boom do ChatGPT. Embora a inteligência artificial ainda esteja evoluindo e não tenha atingido a sua forma final, já estamos testemunhando diversos benefícios que ela traz para o processo educacional, né? Uma das maneiras de utilizá-la é por meio da coleta e análise de dados, sobretudo em relação ao desempenho dos educandos, né? E através dessa análise, a inteligência artificial tem a capacidade de avaliar, de identificar áreas específicas onde os estudantes enfrentam dificuldades e dessa forma ela permite uma abordagem mais direcionada para a gente poder aprimorar o aprendizado. E é possível automatizar rotinas repetitivas que demandavam muitas horas, né? Por exemplo, a criação de material didático, e nesse sentido a gente vai conseguir desenvolver inúmeras possibilidades de implementação. Outra coisa, tem muita gente achando que só existe o ChatGPT, mas há outras arquiteturas de rede neural que potencializam vários processos tradicionais da educação. A gente pode tomar como exemplo o Bard, né, do Google. Sim, o temor ele é pertinente, né, faz total sentido, né, ainda mais quando culturalmente somos bombardeados por inúmeras obras de ficção científica que buscam retratar um mundo distópico, né, controlado por máquinas inteligentes, né. O próprio Elon Musk ele defende uma renda básica universal, e ele sugere que em um futuro próximo o trabalho físico ele será opcional, e isso, né, é um motivo que talvez possamos preocupar, mas eu não vejo, pelo menos a curto prazo, um grande motivo para um desemprego em massa, né? Porque se a gente for parar para pensar, é até um processo natural, né? Veja bem, o avanço tecnológico ele está na história, né? E se a gente tomar como exemplo a Revolução Industrial, a gente percebe que foi introduzido máquinas, né, que substituíram os trabalhos manuais, né? Mas essas transformações elas também resultaram na criação de novos tipos de empregos, né, que ainda não existiam, né, como operadores de máquinas, engenheiros, técnicos e até mesmo na criação de profissões ligadas à manutenção desses novos recursos. E eu acredito que, à medida que a inteligência artificial ela vai se tornando mais sofisticada, há também o surgimento de uma demanda por novos profissionais que possam projetar, construir e manter sistemas virtuais. Esses empregos eles exigem habilidades e conhecimentos que os humanos ainda são capazes de oferecer. Professor Murilo, ainda falando de educação, né, há algum tempo a gente discute o uso das tecnologias como suporte de aprendizagem e ainda a gente tem muitos obstáculos, tem pouco domínio, né, sobre o uso de várias ferramentas, inclusive muitas tecnologias, do ponto de vista pedagógico, né? Nesse sentido, a inteligência artificial pode ser uma realidade muito distante quando a gente fala em educação pública? Antes de abordar essa questão, eu vou abrir um parêntese, ok? Eu gostaria de destacar um fato notável, que a nossa Universidade Federal de Goiás foi a pioneira no Brasil a oferecer um curso superior em inteligência artificial. E a Escola do Futuro de Goiás também oferece cursos na área de aprendizagem de máquina. Então, isso é um motivo de orgulho para todos nós. Agora, voltando à questão, é uma pergunta delicada, né? É importante reconhecer que a inteligência artificial ela envolve múltiplos aspectos, né? E ela tem um potencial de revolucionar a educação, mas é importante considerarmos que vivemos em um país com uma das maiores desigualdades do mundo. Então é preciso ser realista, né? Então, para uma real implementação,
Precisaríamos de investimentos em infraestrutura, treinamentos de professores, né, o desenvolvimento de projetos pedagógicos, e isso pode exigir tempo e recurso, né, o que pode tornar a concretização desse objetivo um desafio muito complexo a curto prazo. Eu penso que uma solução viável é uma implementação gradativa, buscando suprir as necessidades de diferentes contextos educacionais do Brasil. Então, eu acredito que seja basicamente isso. A ideia original da tecnologia é usar, facilitar aí aquele objeto para as tarefas humanas e também da sociedade. Mas assim, como o professor e estudante podem se beneficiar da inteligência artificial, no sentido de favorecimento mesmo? Já ficou claro que a inteligência artificial é uma tecnologia que pode ser uma aliada valiosa, né, desde que seja utilizada com responsabilidade e ética, né? Então, nós podemos destacar a sua aplicabilidade principalmente nas rotinas dos professores, otimizando diversas tarefas e responsabilidades que muitas vezes são repetitivas, demandam tempo, energia e até mesmo recursos financeiros, né? Como, por exemplo, a análise de informação, avaliação, confecção de documentos, né, slides, vídeos e etc, 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 né? Então, ao automatizar esses processos, o professor poderá se dedicar ainda mais ao educando, né, trabalhando de forma personalizada, de forma individual e de uma forma humana, considerando o ritmo de aprendizagem de cada um dos educandos. Eu conversei com Murilo Folha. Obrigada, professor, por ter compartilhado muito do que você sabe aqui com a gente do Informando para facilitar, né, o entendimento sobre o trabalho com a inteligência artificial na educação. Eu agradeço mais uma vez pela oportunidade. Até uma próxima. Obrigada a você também que nos acompanhou até aqui. Até o nosso próximo encontro. Mas eu volto com você, Malu. E aí, você usa inteligência artificial nas suas aulas? Conta aí pra gente. Excelente entrevista, TT. Uso sim, uso as tecnologias, pois entendo que essas tecnologias devem ser usadas como meios para a aprendizagem. E como educadores, precisamos preparar nossos estudantes para o uso crítico e ético das tecnologias. E com a inteligência artificial, não poderá ser diferente. Tudo dependerá da intenção no uso do recurso tecnológico. A você que nos acompanha, lembre-se, nós temos uma lista de conteúdos que estão disponíveis no canal do portal Conexão Escola, no YouTube. E por hoje é só. Nós ficamos por aqui. Até a próxima semana. Beijos. Tchau, tchau.